Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Decoração Aberto. E é uma imensa alegria que eu estou hoje aqui para apresentar mais uma edição desse podcast. E hoje, o nosso Decoração Aberto tem um casal convidado. Hoje não é uma pessoa, é um casal muito querido, muito especial. Um casal onde nós vamos falar sobre casamento, sobre filhos, ministério, trabalho secular, mudanças, né? E este casal é um casal simpático, alegre, atuante na obra de Deus, pais da Josiane, da Tanise, da Catiene, avós do João Pedro e da Antonella, que está no forninho e logo está chegando aí em dezembro, né? E sejam muito bem-vindos, queridos, o evangelista e cantor Josué Rodrigues e Clair Rodrigues. Para nós é motivo de alegria, né, estarmos aqui de coração aberto, né, participando desse podcast aí, com muitas novidades, que não sei quais são as perguntas, mas estamos aqui para sanar algumas dúvidas. É uma alegria estarmos juntos, então, nessa iniciativa. Primeiro, quero parabenizar por essa iniciativa. Isso é muito bom, porque de coração aberto manifesta o sentimento que você tem no coração, na alma. E você pode também ajudar outras pessoas que talvez hoje estejam enfrentando algumas dificuldades. E a tua experiência, as tuas vivências vão ajudar muito quem está acompanhando a programação. Parabéns. Ai, obrigada. Então é isso, né? Quando o pastor Leandro, agora o José falando, quando o pastor Leandro nos propôs esse projeto, porque na verdade não é um projeto meu, é um projeto da igreja, né? Da Rádio Kairos 106.5. Era bem isso, José, né? Pra gente alcançar, daí nós vamos entrevistar pessoas aí do mundo secular, pessoas da igreja, que com a sua vivência, com testemunho, ou pessoas que têm um projeto aí fora, alcançam vidas também, né? Às vezes as pessoas precisam. Eu entrevistei a Neila Alzani, né? Ela é coach familiar. E muitas vezes tem mães que estão ali com os filhos em casa e não sabem, né, como lidar, o que fazer. E ela trouxe tanto ensinamento para nós. E ainda disse para os nossos telespectadores, eu digo, olha, vocês pegam um bloquinho aí e vão anotando, porque tem várias dicas boas aí, né? Então sempre tem o que acrescentar. E eu sempre digo, a gente tem sempre o que aprender, né? Seja com quem for, a gente sempre tem algo a aprender. Nunca a gente sabe tudo, né? Então é isso, né? Esse casal querido aí que está conosco. Nascidos em Uruguaiana City? Eu sou uruguaianense, exatamente. Essa terra aqui maravilhosa. E sempre quando a gente retorna aqui a Uruguaiana é uma alegria, porque a gente consegue falar com as pessoas amigas, rever os irmãos, amigos, enfim, é uma alegria muito grande estar aqui. E eu sou de Encruzilhada do Sul. Olha só, e eu achando que ela era de Uruguaiana. Não, vim para Uruguaiana com 15 anos. Só veio conhecer o amor aqui. Só então vim conhecer esse amor aí. Yes! Também, né? Se conheceram na igreja? Sim, eu gostava dele, Angelucci, só ouvindo a voz. Ah, olha aí. A Celina é testemunha disso, né? Eles gravavam, ele e o Gilmar, programas de rádio que não existia, na verdade, era em casa. E gravavam as músicas, os louvores, né? E eu ouvia uma fita cassete, eu ouvia a voz. E eu disse para minha sobrinha, eu vou casar com esse rapaz. E eu não conhecia, somente a voz. E Deus me trouxe para essa cidade com 15 anos, para 16. E desde então conheci ele. Então, é aquela palavra que diz que a boca da gente profetiza? É, em partes falamos, em partes profetizamos. Olha aí, então tá aí, né? Quantos anos de casados? 36 aninhos. 36 anos, bem ganharam, hein? 36. Bem vividos. Bem ganharam. Com experiências marcantes, então eu agradeço muito a Deus por conhecer essa princesa aqui. A mulher mais linda do planeta. Mas olha, hoje nós temos uma tarde toda romântica aqui, afinal de contas é um podcast de coração aberto, né? Então nós vamos rasgar o nosso coração mesmo hoje aqui, né? E qual é o segredo de tantos anos de feliz união juntos? Quando a gente diz feliz união, não é que não tenha tido brigas, discussões, né? Afinal de contas, são duas pessoas de famílias diferentes, de costumes, hábitos diferentes que se unem numa casa. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Deus coloca pessoas diferentes para morar junto debaixo do mesmo teto. Com certeza. Né? Mas, apesar das lutas, das adversidades, das dificuldades, a gente sempre contabiliza mais alegrias, vitórias,
né? E qual é o segredo para 36 anos juntos? Porque hoje em dia a gente vê, tipo assim, ó, os jovens vão casar e dizem, ai, vamos tentar, se não der certo a gente separa, né? O que vocês têm, assim, ó, para dizer para quem está nos assistindo? Não, é isso que nos mantém até hoje. O segredo de um casamento duradouro é saber compreender um ao outro e respeitar o momento do outro. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir algumas coisas que poderiam ser faladas de uma maneira diferente. Então, às vezes, a abordagem com que se faz é que causa justamente esse distanciamento e essa ruptura da união. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, acima de tudo, está o respeito mútuo. Tem que ter esse respeito, consideração e saber o que vai falar no momento certo. Não, de repente eu percebo que a Cleia não está legal, não está no momento bom. Tem essa porque percepção, não né? existe no caso, Angelis, não existe casamento perfeito. E nós estamos sempre, o casamento ele está em construção, a gente constrói a cada dia. Daqui a pouquinho vem um vendaval, vem uma tempestade, você tem que reconstruir alguma coisa que foi danificada nesse processo. Então eu acho que principalmente o respeito mútuo e também respeitar as dificuldades do outro, entender o que ele está passando naquele momento. É um exercício muito difícil, é por isso que os jovens não conseguem. Fácil, né? Por isso que os jovens não conseguem, porque é difícil. Porque o jovem ele é muito no momento, né? Não tem essa paciência, como tu disse, casamento é uma construção. Sim. E construir leva tempo, não é da noite pro dia, né? Quando nós vamos construir uma casa que a gente quer que fique perfeita, como a gente quer, não é da noite pro dia, né? E assim é o casamento. Mas nós vivemos hoje num mundo muito imediatista, né? Tudo pra ontem, pra hoje. Se hoje eu briguei, já não gosto, amanhã já não quero mais. Né? Então fica aí o conselho aí, ó, pros jovens, ó, até pro Everton que está ali na mesa de som, daqui a pouco isso aí, tá casando, namorando, casando, Vigia, Everton, né? Então é isso, né? Assim, ó, vou falar um pouquinho. Vamos falar. Logo que nós casamos com 6 meses, eu acho que é interessante falar, 6 meses de casado, nós tivemos uma primeira discussão, assim, casados. E a gente discutiu e o Josué disse assim, vou lá falar com o irmão Leonardo, com o pastor Leonardo, porque eu não casei para viver assim. E ele saiu na porta do fundo e eu pensei, meu Deus, meu casamento vai terminar agora. Aí eu saí na porta da frente e chamei ele. Então, a partir daquele momento, a gente conversou e a gente falou, pode ser a pior coisa que for, nós vamos sentar e vamos conversar. Então, é isso, é a conversa, é o diálogo. Porque no momento que tu não vai dialogar com o teu cônjuge, tu vai afastando. Quando não tem diálogo, tu vai afastando um do outro. Então, o diálogo é tudo num casamento, num lar. E ter no centro daquele relacionamento Deus. Jesus não pode sair do meio do nosso relacionamento, tem que estar em todos os momentos. E é isso que nos leva, como tu disse, famílias diferentes, são costumes diferentes, cada um saiu de um lar diferente, mas são os diferentes, são pessoas diferentes que se completam. Isso. Então, Deus já prepara, Deus é Deus de detalhes e Ele prepara todas as coisas. É isso aí, e é importante, Claire, que tu falou, né, temos que ter Deus no centro, até porque é Deus que nos dá a sabedoria. Né? Nos dá o entendimento, nos dá a estratégia. Sim. Né? Como disse Josué, entender, hoje a Claire não está num bom momento, então eu não vou abordar. É como tipo quando o homem chega em casa, né? Eu aprendi isso também, porque o meu marido, ele não gosta dele chegar em casa e eu já seguir, né? Falando, aconteceu isso, não, eu tenho que chegar, descansar, tomar um banho dele e depois eu começar a falar, né? Senão ele se estressa. Então hoje eu tenho esse entendimento e eu dizia pra Isabela, teu pai não tá num bom dia, deixa pra falar tal assunto no outro dia, no outro horário, teu pai chegou, tá cansado, espera um pouquinho. Então é Deus que vai nos dando esse entendimento, essa sabedoria, né? E aí que nós vamos, né, nos tornando a mulher de Provérbios, né? Sim. A mulher que edifica. Eu digo sempre que a gente procura sempre ser aquela mulher do Provérbios 31, né? E a cada dia a gente vai se
lapidando, é o Espírito Santo que vai lapidando a gente, porque, como Josué disse, o casamento é uma construção, todo dia a gente erra, todo dia a gente fala alguma coisa que não devia para o nosso cônjuge, mas eu aprendo, como a gente dá o Casados para Sempre, que a gente tem que zerar. Chegou o final do dia, vamos zerar tudo que aconteceu durante o dia, né? E vamos iniciar um novo dia. Então, com o tempo a gente vai aprendendo e ter estratégia, e o Espírito Santo vai nos direcionando e vai nos ensinando. Então é isso, é maravilhoso quando nós chegamos nessa fase do nosso relacionamento, porque a gente trabalha com famílias e a gente vê casais assim 2, 3 anos, 1 ano, sendo lar desfacelado por falta de sabedoria. E como tu disse ali, Clair, o diálogo, né? E nós vamos ver assim que o inimigo, ele tem investido muito contra as famílias nessa parte do diálogo. A gente não vê mais casais dialogar, né? Em casa é cada um com seu celular, ou é na televisão, né? Não existe mais aquele diálogo. Se tem alguma coisa para falar, guarda, né? E aquilo vai guardando, e aquilo ali vai enraizando no coração, né? Talvez aquele momento não seja um bom momento para te falar com o teu cônjuge alguma coisa que não te agradou, mas não deixa passar, né? É isso, né? A gente tem que conversar e botar para fora, tu fez tal coisa que não me agradou. Depende, às vezes, como disse o Josué, às vezes a pessoa faz até involuntariamente, nem se dá conta, né, que falou mais áspero ou magoou o outro, né? Então a base é Deus e nós ter o diálogo, né? É muito importante. E a questão também, Júlio, que eu acho interessante, é de haver uma moderação. A própria Bíblia nos ensina, nos orienta, né, que nós devemos fazer tudo com moderação. Isso também ele está aplicado ao casamento, ao relacionamento. Porque quanto mais áspero ou mais alto nós falamos, mais a gente se distancia. Mais fica difícil de se aproximar. E se você fizer com moderação, considerando as palavras que você vai usar naquele momento, sem ser palavras precipitadas, você consegue reverter qualquer situação. Claro, tudo isso sendo orientado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque vai existir situações que tu vai depender só da ajuda do Espírito Santo, porque às vezes vão faltar em você argumentos e você não vai ficar assim, o que eu faço agora? Espírito Santo me ajuda, não é verdade? Espírito Santo me ajuda, e o Espírito Santo está aí para ajudar, é o consolador. É bem isso, sabe? E tu sabe, José, que às vezes eu depois que eu falo alguma coisa assim pro Miguel, eu vejo como eu fui áspera, assim, não com as palavras, mas no tom de voz. Né? E aí tu te dá conta. E daí ele me ensina tanto, porque ele não é assim comigo, sabe? E às vezes eu paro e penso, meu Deus do céu, olha. E daí eu penso assim, eu oro tanto, peço tanto pra Deus. Aí o homem vem e me dá um tava na pelica, como diz, né? Olha como é que faz a coisa, né? Só orar, tem que praticar também. Mas é isso, a gente vai aprendendo, o Espírito Santo vai nos admoestando, vai nos ensinando, né? Não somos perfeitos, né? Quanto tempo vocês moraram aqui em Uruguaiana? Quantos anos vocês ficaram aqui? Eu residi aqui 51 anos, eu sou natural daqui. Com 51 anos, Deus nos permitiu sair daqui para Ivoti, por um projeto que Deus havia estabelecido nos nossos corações também. Como é que foi, Josué, assim, essa decisão de ir embora? Né? Porque muitas vezes as pessoas querem... às vezes tem um chamado de Deus para um outro campo, para um outro lugar. Às vezes, por falta de emprego, querem ir para outro lugar. Mas às vezes as pessoas não têm coragem porque pensam, nossa, eu vou começar do zero, né? Eu vou para uma cidade ou para um estado onde eu não tenho nenhum amigo, não tenho familiar, né? Como é que foi essa decisão de vocês irem embora? Na verdade foi um desafio, porque nós recebemos o convite. O pastor João Lucas, na época, vou ser bem objetivo, recebemos o convite, porém nós dissemos a ele, nós vamos orar, porque acho que todo o projeto ele não pode ser executado sem oração, sem uma direção de Deus. Não vai sair assim a esmo, sem saber o que você vai fazer, qual o propósito. Então, tudo tem propósito. Então, nós pedimos um tempo para orar, e nesse tempo que nós pedimos para orar, nós começamos a pedir sinais para Deus. Sinais. E o interessante é que Deus começou a nos dar sinais como se nós estivéssemos nos despedindo de Uruguaiana.
A Cleide pregava no norte, ministrava no norte ou no sul, ela no leste. A gente fez toda a volta, literalmente em todas as congregações, inclusive no interior. Eu digo, amor, está fechando o ciclo aqui, Deus está nos... A gente está saindo aqui de Uruguaiana, né? Isso está no projeto de Deus. Mas eu vou deixar que ela complete, porque mulheres são mais detalhistas. Tem os detalhes. E esses detalhes fazem toda a diferença. Dessa decisão aí, vamos ver. Bem, aí a gente começou a orar, né? E Deus, em um mês, o pastor Joel arrumou tudo lá e a gente foi por um projeto, por um propósito naquela cidade. Ficamos naquele lugar com o pastor Joel, que tinha nos levado um ano e pouco. Já em Voti. O projeto ao qual ele nos levou não foi concluído, porque ele saiu da cidade. Mas Deus é Deus que tem os seus meios e nós não sabemos o porquê. Como tu és sabedora, nós saímos daqui, a Josiane estava divorciada, o nosso chão ficamos sem chão, na verdade. E Deus nos levou para aquele lugar, reconstruiu o lar da Josiane. Deus falou que nos levaria para lá e que reconstruiria o lar dela. E Deus abençoou ela de uma maneira especial, tanto profissionalmente como materialmente, no lado sentimental dela, espiritualmente. Ela seguiu firme servindo ao Senhor. Aí tá a chave. Né? Ela fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. Ela continuou firme, servindo, fazendo a obra do Senhor. A Tanise, Deus abençoou. A Catiene, Deus abençoou. Nós naquele lugar. Mas também passamos grandes desafios lá. Passamos um tempo que Deus nos provou como se prova o ouro no fogo ali. Nós olhamos aquele filme Quarto de Guerra, foi o que nos ajudou muito. Nós passamos um tempo, 8 meses, na batalha, sim, Angeluce, que Deus nos levou para um lugar longe da nossa família, longe dos irmãos da igreja. Aqui, se o Josué tinha dinheiro ou não tinha, ele comprava, mas lá Deus nos levou para realmente nos provar. Para viver na dependência dele mesmo, Para viver na dependência total. dele. 8 meses nós batalhamos com R$800. Mas enfim, aquilo Deus nos levou e nos forjou naquele tempo. Onde nós orávamos de 2 em 2 horas e Deus ia nos surpreendendo a cada dia. Passamos essa fase do aperto, como se diz, e Deus nos devolveu tudo novamente, em dobro, eu posso dizer, tanto com a nossa família, tanto materialmente, e hoje estamos lá, fazendo a obra do Senhor, trabalhamos, somos encarregados numa congregação Ebenezer, trabalhamos com o departamento da família, somos os coordenadores de todo o campo, e temos vários outros projetos que depois vou te responder. Inclusive, Angelucine, agora a Cleide falou sobre coordenar o departamento da família. Eu lembro quando aconteceu aquele episódio com a Jo, no meu coração eu disse assim, inclusive tem uma pessoa que talvez vai nos acompanhar nesse podcast, o pastor Leandro, ele nos aconselhou muito, porque quando aconteceu isso eu disse, não vou mais pregar para a família. Não vou mais ministrar para a família, porque é a primeira coisa que eu já porque que eu vou, né? que eu vou dizer, que eu vou falar. Aí eu lembro que eu falei isso pro pastor Leandro, eu não tenho mais condições de ministrar a palavra. Aí o pastor Leandro me deu um conselho, o pastor Leandro orou por nós. E eu louvo muito a Deus pelo pastor Leandro, porque ele foi um instrumento que Deus usou, e eu não posso, talvez ele nem lembre, mas quem recebe, né? Sempre lembra. Né? Lembra. Aí ele nos ajudou muito na ação. E a igreja em si abraçou. E a igreja nos abraçou a Jo. E eu sempre digo que
esses amigos mais chegados que um irmão é difícil você encontrar, mas quando você encontra, eles estão com você em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E eu louvo a Deus, inclusive por você, por Severo, que nos ajudaram muito, oraram conosco, batalharam conosco nesse momento. Foi um dos casais também que nos ajudaram bastante. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não é fácil, né? Mas Deus mostra que a palavra dele se cumpre, né? É aquilo que ele fala, os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz e não de morte, né? E ele restitui aquilo que o inimigo tira da nossa vida em dobro, né? É verdade. Vocês também são conhecedores que eu e o Miguel também passamos por uma fase bem difícil, onde, né, nós perdemos tudo, mas Deus nos restituiu mais que o dobro. Amém. Né? Glória a Deus. Então, esse é o segredo, nós continuarmos sendo fiéis a Deus em toda e qualquer situação, né? Como diz Abacuque ali, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que falte tudo, mas ainda assim nós louvamos ao Senhor, né? E o Senhor nos honra, né? Por essa fidelidade de nós não abandonarmos Deus quando nós estamos no deserto, né? Porque como a gente diz, deserto é para aprendizado, não é para morte, né? Vamos falar do ministério, então? Amém. Josué é evangelista, né? Trabalha no campo de Voti, como vocês já falaram, né? Como é que foi teu chamado, Josué, lá no comecinho, quando tu era jovem ainda? Como é que tu teve certeza quando Deus falou contigo, não, esse é o meu chamado, esse é o meu ministério, é Deus falando comigo e é isso que eu vou fazer? Na verdade, iniciou num momento de instabilidade espiritual. Porque eu cheguei nós estávamos numa campanha de oração de jovens, e eu cheguei naquela campanha de oração, e eu disse, não vou mais servir a Deus, eu vou experimentar o mundo, eu vou sair um pouco, eu quero ter minha experiência tal, com o mundo, e eu quero sair. Mas tinha uma campanha de oração na igreja, eu pensei, não era nem batizado em águas, né? Pensei nisso. E numa terça-feira, na nossa igreja antiga, né, que tinha um salão térreo, eu estava ali e vieram jovens, impuseram as mãos sobre mim e eu fui batizado no Espírito Santo. Eu te pergunto, continuei com o mesmo propósito? É claro que não. Então a partir desse momento eu tive a certeza que Deus estava me chamando para um propósito. Só que quando você é jovem, você tem aquela expectativa que você vai ser um pregador, que você vai ser que você vai pregar e Deus vai realizar. Eu lembro que na época o pastor Davi me disse assim, Josué, você vai pregar no retiro. Você vai pregar no retiro dos jovens. E eu digo, amém, amém. Cheguei lá para pregar no retiro dos jovens, saúdo os irmãos. Se achando. Estava me achando assim o máximo, né? Pregar no retiro dos jovens, tinha 16 anos. Vou pregar no retiro dos jovens aí, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Travei. Literalmente travei. Aí eu digo assim, minha irmã de saudosa memória, canta muito bem, cantava muito bem. Nós fazíamos uma dupla. Vou convidar minha irmã para sair aqui para nós louvarmos ao Senhor. Aí louvamos lá, Irmãos, agradeço pela oportunidade, mas a palavra não está comigo. Ai, que situação! Não, eu sou uma pessoa tímida. Sou muito tímida. Imagina o vermelhão que subiu por aqui, ó. Misericórdia. Mas a palavra realmente não estava comigo. Deus usou a Marlene Pereira, ela simplesmente ministrou uma palavra sem estar preparada, porque na verdade ela não tinha, a pessoa que ia para cá era eu. Sim. Ela foi chamada e ela trouxe uma palavra assim, sem esboço, e aquela palavra foi assim, ó, maravilhosa. Então eu aprendi que eu tinha um chamado, mas que eu precisava de alguma forma entender que nenhum chamado acontece se você se considerar autossuficiente. Então eu me considerei autossuficiente, e já no início desse chamado os irmãos profetizavam, enfim, a gente foi tendo experiências com Deus, mas já no início desse chamado Deus já me deu um puxãozinho de orelha, né? Autossuficiência, não, meu filho, tu quer que eu te use? Então fica na minha dependência. Então foi bem cedo. E também desde cedo a gente fazia, brincava
no tempo de criança, nós brincávamos, cada um queria ser o pastor Leonardo, outro queria ser outro queria ser o presbítero Antônio José Dutra, a gente brincava assim. Então, a gente brincava de pregação sempre. Aí todo mundo queria ser o pastor Leonardo. Nossa, não sabia. Queria ser o pastor Leonardo. Não sabia o preço que ele pagava, né? Pastor Leonardo foi o segundo pastor da igreja aqui em Uruguaiana. Então. Mas gostei a palavra não está comigo. Gostei, vou guardar isso aí pra não estava quando mesmo. A Ana Cristina me bota numa saia justa, olha aí, ó, pois a palavra não está comigo. Mas é isso, né? Tem planos de gravar um novo trabalho, né? Que o Josué é cantor sacro, como eu falei, né? Na verdade, assim, Ângelo, se no momento eu estou me dedicando mais à administração da palavra mesmo. Eu gosto de louvar, gosto de cantar. O que acontece muito é que o Espírito Santo ele me dá canções no altar. Acontece muito. Interessante. Eu estou ministrando a palavra e daqui um pouquinho o Espírito Santo envolve de tal maneira, me vem uma melodia, me vem línguas estranhas e vem a interpretação dessas línguas. Então são louvores que eu não lembro. Porque se alguém não filmou ali, aquele louvor não tem como eu lembrar depois que é algo para o momento. E o interessante é que eu vivi essa experiência em Voti, foi uma experiência assim inigualável. Nós temos um tecladista lá que é muito bom, cara, é top de linha mesmo, o cara toca muito. E Deus me trouxe a melodia e ele depois testemunhou para mim que parece que o Espírito Santo conduzia todas as notas para ele, porque dava certinho as notas. Então são coisas que Deus faz, mas hoje é o single, né? Hoje o pessoal trabalha mais com o single, porque o CD na verdade ele já foi, né? Já sou foi. Do tempo do CD ainda. Já foi. Hoje a plataforma digital, hoje não tem mais. Entrar numa plataforma digital. Então isso já não, o objetivo é fazer um single mesmo e estamos orando para isso. Mas já tem algumas letras escritas ali no papel? Ou eu tenho algumas letras. Inclusive teve canções que eu componho desde os 13 anos. Então eu tenho canções que ainda nem... Porque eu tenho mais de 110 canções. Olha aí, ó, de repente tem algum produtor nos escutando, né? É verdade. Olha aí, verdade. Já temos as músicas ali escritas, então, né? Esperando alguém ali investir. É isso aí. Né? Então tá aí, ó. É fato que por trás do ministério de um homem tem sempre uma mulher de oração? Eu não diria assim, ó, até eu achei muito objetiva a tua pergunta, muito pertinente, mas eu não diria por trás. Eu diria ao lado. Tá ligado. Ao lado. Então é isso aí. Ao lado de um homem sempre existe uma grande mulher. E eu sempre digo, e isso é um fato, que as mulheres, elas se dedicam muito ao ministério da oração. Então muitas vezes o homem ele se preocupa mais na questão de ser o provedor da casa, o homem se preocupa com assuntos pontuais, o homem sempre quer resolver situações do dia a dia e se envolve com isso. Então isso às vezes priva aquele momento de busca da presença de Deus. Não que o homem não busca, ele busca. Só que a mulher ela tem mais esse sentimento de estar aos pés do Senhor. Ela vai aos pés do Senhor. Então, tendo essa companhia do teu lado, orando contigo e orando por ti, inclusive eu dou um conselho para você que está acompanhando esse podcast de coração aberto. Se você conseguir, não é muito fácil, mas se você conseguir orar com a sua esposa, você vai ter a experiência mais linda da sua vida. Porque imagina só, os dois orando juntos, buscando a Deus juntos, você vai se surpreender com os resultados e as respostas que virão através dessa oração. Então, ao lado de um homem, uma mulher temente a Deus, feliz, companheira, conselheira, amiga, que às vezes a gente está que nem Elias, né? Elias era um homem dos altos e baixos, oscilava bastante. Uma hora ele estava lá, uma hora ele estava lá quase sendo arrebatado. Outra hora estava lá no vale, não dá. E aí tu tem uma mulher uma mulher que chega lá e te ergue, né, na oração. Exatamente, Qual a importância que a oração ocupa na tua vida, Clair? Então, uma pergunta. Qual a importância
que a oração ocupa na tua vida? Legal, uma pergunta puxou a outra, hein? A resposta puxou a pergunta. Já que ele me disse que ele tem uma mulher ao lado dele, que tem uma vida de oração, Sim. eu quero saber qual é a importância Eu que diria tem pra assim, ti. ó, que a oração é o alimento. Tu não vive sem a oração. A oração é em todos os momentos, nas horas boas, nas horas ruins, né? Levantar de manhã, agradecer pela vida, pelo ar que respiramos. Então, eu diria assim, ó, não é fácil orar, Não é. mas é maravilhoso quando tu ouve a voz do Espírito Santo. Às vezes eu tô lavando a louça, tenho aqui meu companheiro, né? Tô lavando a louça, tô orando, às vezes ele entra lá e eu tô orando, aonde eu estou, eu aprendi isso. Porque eu venci muitas batalhas através da oração. Então, eu não fico sem orar. Irmã Clair, tu ora quantas horas de joelho? Não, eu não vou te dizer que eu fico todo dia de joelho. Aonde eu estiver, eu estou orando. Se eu tô no carro, eu tô orando, e até um dia eu pensei, será que Deus me ouve no carro? E Deus confirmou. Eis que eu ouvi a tua oração lá quando eu orava no carro. Amém, glória a Deus. Então, se você está me ouvindo nessa tarde, às vezes até mesmo alguns pregadores dizem assim, vão dobrar o joelho para orar. Oração, a gente ora onde a gente está. A gente tem aquele momento, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e dobra os teus joelhos ali. Mas aonde a gente estiver, a oração é um alimento, é que nem a palavra, é um alimento que nos mantém de pé. Porque nós temos que ter reserva. Eu aprendi com a Celina quando me converti, que a gente tem que ter reserva de oração. Porque não é fácil, às vezes, a gente transpor as barreiras, enfrentar os gigantes e as adversidades, se tu não tiver uma reserva de oração. Tu não tem força para continuar. Então a oração é tudo na tua vida. E é como tu diz, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu pra orar, eu tenho que tirar uma manhã pra ficar orando, eu tenho que ter um lugar especial, um cantinho, né? O quarto da oração. Mas não é, eu também. Eu só não vou dizer pra ti que eu oro meia hora de joelho, 1 hora, não. Mas eu tô sempre orando também. Se eu tô limpando a louça, eu tô orando. Se eu tô dirigindo, eu tô orando. Então, assim, é no ordinário, né, que Deus se manifesta no extraordinário. Sim. Né? Sim. É no nosso dia a dia, no nosso cotidiano ali, nos nossos afazeres, o que nós estamos fazendo, né, ali, e estamos sintonizados com os céus, né? Às vezes a gente nem tem algum lugar que a gente não pode estar falando, mas a mente, o pensamento da gente está em oração, né? Tu vai ministrar um curso agora, né, Curadas para Curar, o qual eu já quero guardar minha vaga aí no online, por favor. Né, nos fala um pouquinho sobre esse curso. Tu ministra cursos para mulheres lá em Voti, né? Trabalha com mulheres, eu já vi, tem retiro agora de mulheres. Me fala um pouquinho desse teu trabalho com as mulheres lá. Deus me deu faz uns 2 anos, Deus me deu um projeto, que eu digo é um projeto. Eu tenho um projeto com as mulheres com câncer de mama em Voti. Mulheres com câncer de mama, mas eu iniciei o meu trabalho com mulheres com câncer de mama, é o que eu trabalho hoje. E é um projeto onde a gente leva a mentoria Curadas para Curar. Como curadas para curar? Para eu curar outras mulheres, eu tenho que ser curada. E sempre eu vou ter o que me curar. Porque todo dia tu erra, todo dia porque tu não é super mulher. Não existe super mulher e nem super homens. Nós somos seres humanos e eu digo sempre que nós somos vasos de barro, que é o oleiro que vai nos moldando, que vai nos lapidando. Então nós precisamos nos curar para curar outras mulheres. Eu iniciei já esse curso, diria físico, presencial, né? E na segunda quinzena de setembro eu vou iniciar ele online. Aí vou iniciar agora em setembro, no início eu vou fazer já as inscrições e vou estar dando esse curso. Ai, que bênção. Olha aí, então a mulherada aí que tá ouvindo e quiser fazer online, né, porque ela é lá de Voti, já entra em contato aí, já reserva a vaga, né? Porque eu sempre digo, eu sou daquelas fominhas, tudo que é curso que aparece,
né, que eu vejo que edifica a minha vida, eu amo fazer. Amo ler livro, amo fazer curso, seja online, seja presencial, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo. Sempre tem o que aprender, né? Sempre Deus tem o que nos ensinar. E agora eu também estou terminando uma pós em psicanálise clínica, onde eu também para ajudar pessoas, né? Não tem custo nenhum, às vezes a gente atende pelo telefone, ou ora, aconselha. Então, a gente que trabalha na obra do Senhor, que trabalha na igreja com mulheres, ou seja, com casais, a gente tem que se aperfeiçoar a cada dia, né? A gente não pode ficar para trás, porque às vezes o pessoal diz assim, é cristão e não está preparado, ou não se aperfeiçoa, ou não busca se aprender um pouco mais. Então, eu creio que não é por aí. Nós que estamos na frente de um trabalho e trabalhamos com pessoas, nós temos que estar capacitados para fazer a obra do Senhor. Tu é uma mulher dinâmica, né? Porque eu conheço há anos, eu sei bem como é que é. Não para, trabalha na obra e é empreendedora agora também, né? Como é que surgiu a ideia de ter o teu próprio negócio? E aí eu te faço uma outra pergunta. Como tu trabalha muito na obra e acompanha o Josué, né? Quando ele viaja para as ministrações, o teu negócio ali, o teu trabalho secular, ele interferiu de alguma maneira no teu trabalho ministerial? Ou dá para conciliar os dois, sim? Porque às vezes as pessoas dizem, eu não posso porque eu tenho trabalho, eu não posso por causa disso, eu não posso, né? Dá para conciliar? Afetou de alguma maneira? Tá, vou te responder a primeira pergunta. Bombardei de pergunta agora. Eu terminei, eu disse que iniciei a minha vida e veio as meninas e acabei interrompendo o lado que eu queria ser professora, eu queria estudar, enfim. Mas daí quando cheguei em Voti, concluí tudo que eu queria. Aí sou professora de português, sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga também. E aí eu disse, não quero ser empregada, vou montar um negócio para mim. Então eu tenho... Clair sendo Clair. Isso aí. Então eu tenho um contraturno, que é o meu espaço dominó, que eu sou a proprietária. E tenho as pessoas que trabalham comigo. Esse contraturno, ele tem os princípios bíblicos. Lá a gente ora, lá a gente canta. Tem uma pessoa que desce lá embaixo e canta, toca com os pequenos. A gente ensina os princípios bíblicos para eles. E eu sempre digo que lá no meu espaço é eu que dou as regras lá. Entendeu? Lá eu ensino o que é certo e o que é errado pela Bíblia, né? Então Deus me deu essa graça. E para mim é um privilégio ter aquelas pequenas crianças. Trabalho com maternal até juniores ali. Tenho crianças de 12 anos que estão ali no meu espaço. É o turno da manhã, outro turno da tarde. Os pais confiam para nós. Então eu digo assim, é um privilégio que Deus me deu ali, porque é uma semente que é plantada ali. É o meu trabalho e é uma semente plantada. Quanto ao trabalho da igreja, não afetou nada, porque eu vou me programando. Cada dia eu tenho isso. Na verdade, eu só tenho folga mesmo na sexta-feira de noite da igreja. Os outros dias a gente se envolve muito, como eu te falei, a gente trabalha na congregação. E eu faço as visitas, eu tenho a mentoria, que é na quarta-feira à noite, que é para as mulheres. A maioria não é mulheres cristãs, então eu faço esse trabalho com elas. Então a gente se envolve bastante, mas nada disso. Às vezes tem dias, na verdade, que a gente cansa, Angelus, porque a gente é humano, né? Sim. Mas tu vê o teu trabalho deslanchar, tu vê as pessoas ali felizes, fazendo a obra do Senhor. Às vezes tu chega em casa, te ligam. Nós temos um grupo de mulheres de oração, que é a madrugada com Deus. Então 3 horas da manhã, quando é os casos impossíveis ali aos olhos humanos, né, nós vamos pro joelho e Deus responde as orações. E através desse madrugada com Deus, quando a Tanise estava ali bem ruim com a gravidez dela aí, tinha uma massa no útero, que é um BUP, que se diz,
a gente orou 7 madrugadas e o Senhor estendeu a mão. Amém. E ali a gente vê Deus estender a mão e Deus dar a vitória. Então é glorioso tu ver tudo isso. Às vezes o meu sogro diz assim: Clair, tu não descansa, dorme 5 horas. Mas o Senhor me renova cada dia. Então isso aí vale a pena. Então nada, o meu trabalho secular não me envolve, não me impede de eu fazer a obra do Senhor. Tudo tem um tempo, a gente tem que estipular tempo. A gente tem que programar as coisas para que tudo possa ser feito. Nós somos amigos, hoje eu calculando, né, há 30 anos. 30 Olha, anos, 3 décadas. Eu cheguei em Uruguaiana em 93, desde 93 Sim. somos amigos. Se eu não errei nos cálculos, há 30 anos, né? Porque eu não sou muito boa na matemática. Me corrijam se eu estiver errada, por favor, né? E vocês foram as primeiras pessoas que eu conheci em Uruguaiana, né? Então vocês são muito especiais para mim e para o Miguel. E nessa caminhada eu vi que vocês enfrentaram muitas lutas, né? As lutas, elas vêm para nos fortalecer ou para nos matar? As lutas, na verdade, elas são experiências que nos marcam. Por que Deus permite as lutas? Deus permite as lutas e as provações porque você vai encontrar pessoas no amanhã, depois que você venceu esta batalha, depois que você venceu esta luta, você vai encontrar pessoas amanhã enfrentando situações semelhantes. E como você já passou por esse caminho, por esta prova, por esta luta, você vai ter condições, através do teu testemunho, de incentivar a pessoa a prosseguir, inclusive orar junto com a pessoa para que ela tenha uma companhia de alguém que já viveu aquela situação e pode passar a sua experiência, que vai fortalecer a vida do outro. Então, no meu entendimento, claro, esse é o meu entendimento. Eu entendo que as lutas justamente elas nos forjam para esses momentos. E como que vocês enfrentam essas tempestades da vida? Às vezes bate o desânimo. Como você falou agora há pouco, nós somos humanos. Às vezes bate o desânimo. Às vezes tu te sente impotente diante de uma dificuldade. E às vezes a gente tem aquela sensação, parece que Deus não está nos ouvindo, né? Essa é a pior situação, porque Parece que a gente O olha o silêncio céu de de Deus. bronze. tu tens que silêncio, conviver né? muitas vezes com É. o silêncio de Deus. Claro, já é um clichê de pregadores Sim. que o silêncio de Deus Ele não trabalha significa no ausência, silêncio. não significa ausência, não significa abandono, não significa que ele não se importa, não. Mas é aquilo que você falou, é o trabalhar pedagógico de Deus na nossa vida, ele vai nos moldando. Então as lutas, elas não vêm para nos derrotar, elas vêm para construir em nossa vida algo que vai nos dar sustentação para enfrentarmos, porque o crente não para de lutar nunca. Nunca, né? Nunca. Não existe trégua. Então você enfrenta uma situação, só que você vai ter aquele sustentáculo de saber que você já passou por uma porta difícil e que Deus vai permitir que você passe por outra, mas você não está sozinho. Este é todo o segredo, não estar sozinho. Não está sozinho. E ter a certeza que Deus está ao seu lado, apesar de muitas vezes ele estar em silêncio. Amém. Vocês acham que há um propósito nesses processos dolorosos, né? Que a gente passa na vida, como tu falou. É um ensinamento de Deus, Sim. né? Quando tu passou por aquele vale de enfermidade ali que tu teve no hospital, que tu passou por uma cirurgia, tu entende que havia um propósito de Deus para te estar passando por aquela situação? Vocês entendem isso? Eu vou falar o que eu penso. Depois a Clair vai complementar, porque, como eu falei, a Clair, ela tem essa condição de mensurar de uma forma mais detalhada. Eu já sou mais objetivo. No momento em que eu enfrentei essa situação, teve um momento que eu desabei. Teve um momento que eu disse, não vai ter jeito. Porque recebi a visita de uma pessoa, companheiro de ministério, ele chegou lá, eu falei do meu problema, ele me disse assim, isso aí é pra morte. Então aquela palavra naquele dia me derrubou. Eu fiquei Quem não derruba? Quem não seria derrubado por uma Eu fiquei numa situação dessa, né? muito difícil. Então, só que aí, com a ajuda da Clair, com a ajuda da família, com a ajuda dos irmãos, eu consegui me reerguer de novo. Mas me deixou. Sabe quando o cara te deixa na lona? Me deixou na lona. Sim.
Imagina. Mas, Isso é pra morte, é pra morte. Imagina. Teve pessoa que passou esse Só faltou mesmo... dizer que nem lá o profeta disse, arruma tua casa, bota em ordem, vai morrer. Aí, minha esposa passou por esse mesmo problema e em 5 dias morreu. Meu Deus do céu. Imagina só, uma visita maravilhosa. Tu queria receber uma visita dessa na tua casa. Por favor, depois meu irmão, agora segue tudo. Que eu já vou passar longe. Mas claro, tu tem um propósito. Mas eu entendo que todo o propósito de Deus, todo o projeto de Deus, ele passa por situações difíceis. Quando Deus tem um projeto na tua vida, quando Ele quer realizar algo na tua vida, esse projeto na mente de Deus já está pronto. Só que para eu atingir esse projeto, esse propósito, eu vou ser provado. Vai passar por esse processo. Processo de provação. Então eu acho que o propósito maior de Deus é justamente esse. Todo propósito ele vai te levar a um resultado. E esse resultado é um resultado de vitória e também para alcançar outras pessoas. Contigo, meu amor, vai lá. Aí quando ele passou por esse problema aí, a Josiane, que conhecia bem e trabalha nessa área da saúde, ela se desesperou. No primeiro momento, assim, o Espírito Santo me deu força e eu disse para ela: a nossa vida está nas mãos do Senhor e a vida do teu pai está nas mãos dele. E deixei, ela ficou bem, 1 hora mais ou menos, aí ela ficou sem chão, assim. E daí ela disse: mãe, eu trabalho com pessoas cancerosas e nunca pensei que o câncer estaria dentro da minha casa. Então, depois que passou aquele tempo, ela me disse: é para ontem, a cirurgia do pai é para ontem. Então a gente agilizou tudo muito rápido. Vinha momentos de desespero ali, mas eu confiava no Deus que nós servimos. Deus tinha tantos projetos, por que Deus vai interromper ele agora, né? Então, passou esse tempo, foi para a cirurgia, e no dia da cirurgia, a Josiane disse: olha, a cirurgia é muito delicada. Aí ele teve que retirar o rim, porque o nódulo, o tumor, já estava com 9 centímetros. Então estava no centro do rim. E ele foi necessário retirar todo o rim dele. E interessante que Deus já tinha tudo preparado. Aí eu recebi que ele ia ficar no quarto 506. E de uma hora assim para outra eles mudaram o quarto do apartamento do Josué e foi para o 406. Chegando lá era semi-privado. E estava um senhor lá, o seu Ayrton. No primeiro dia eles deram morfina para o Josué, mas não precisou tomar. Não precisou ser feita a morfina. Deus esteve ali com ele no dia posterior. O Josué estava ali com aquele senhor, ele não tinha dormido a noite toda. E eu desci para almoçar. E o Josué perguntou para ele, dizendo que era cristão, e ele bem faceiro, ele disse: tem um pastor, disse para a esposa dele, do meu lado. Deus trouxe um pastor aqui comigo. E daí quando eu voltei, o Josué disse: nós vamos orar pelo seu Ayrton. E aí esperamos a esposa dele chegar e fomos orar. O Josué falou de Jesus para ele, já tinha falado. E perguntou para ele: seu Ayrton, o senhor aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E ele levantou a mão para cima chorando e disse: eu aceito. E a esposa dele abraçou ele e disse: meu velho, 10 anos eu oro para ouvir esta palavra. Então Deus já sabia que tinha uma vida, uma alma lá para que se salvasse. E isso aí, o Josué perdeu um rim, mas ganhou uma alma. E uma alma vale mais que o mundo todo, diz a palavra. É verdade. E o seu Ayrton, Josué acompanhou ele todo dia, saiu do hospital e acompanhando. Ele um dia ligou e disse: meu amigo, eu vou me batizar. E hoje ele serve a Deus com a família, com a esposa. Então isso vale a pena. Passamos pelo deserto. Deserto, ele tem início, tem meio e tem fim. Deserto, quando Deus nos leva para o deserto, não é para ficar ali, mas é uma passagem. Então, se alguém vai com certeza ouvir esse podcast assim, deserto, ele tem início, tem meio e tem fim, e nós vamos sair dele. Mas nós temos que continuar sendo fiel a este Deus. A fidelidade, né, a Deus.
Qual o bem mais precioso para vocês? A vida. A vida. A vida. E uma vida bem vivida com Deus, né? Para nós poder termos a vida eterna. Com o Senhor, né? Qual a lição mais valiosa que vocês aprenderam na vida? Dependência. Depender de Deus. Porque a Cleide testemunhou que quando nós chegamos lá, a gente enfrentou uma dificuldade muito grande. Então, eu não podia ficar sem R$1 no bolso, que eu ficava desesperado. Desesperado. Eu ficava, acho que todo eu ficava chefe desesperado. De família, né? Aí Deus muitas vezes me permitiu contar moedas para comprar um cacetinho. Um cacetinho. Para nós. Então, o interessante é que Deus, ele nos dava a provisão para aquele dia. No outro dia, era para aquele dia. Às vezes chegava a dependência, né? Exato, os dependência. guris da igreja assim com um bolo de laranja. Aham. E era aquilo que nós tínhamos. Às vezes nos convidavam para jantar nas casas, aquele era o nosso almoço e a nossa janta. Tinha em Presidente Lucena, Onde nós trabalhamos, a primeira vez a gente trabalhou em Presidente Lucena, a Celira. uma cidade próxima ali a Ivoti. E ela dizia assim: ô irmão Josué, eu fiz um pão pro profeta. E Deus era cuidando de nós, né? Ah, mas perdemos tudo ali naqueles 8 meses, mas depois o Senhor disse assim: agora chega. Porque continuamos fazendo a obra do Senhor. Um dia, nós vinha vindo de Presidente Lucena. E nós priorizava a gasolina, porque nós não queria falar para ninguém que nós estávamos passando. E terminou a gasolina na cidade de Ivoti. E Deus sempre, às vezes quando menos nós chegávamos, um dia o irmão queria que nós fossem encharqueadas. E nós não queria dizer que nós estávamos passando aquela... Era nós. Sim, eu lembro, Claíra, agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu lembro quando eu passei por uma luta muito grande também, e tu me disse assim: aquilo que é pra gente passar, ninguém passa. Mas segue fiel, tu me disse, segue fiel a Deus, porque o deserto ele passa. E foi bem isso mesmo, né? A gente continuou fiel a Deus, pedimos perdão pro Senhor, porque muitas vezes o que a gente está passando é por erro nosso, pelas nossas atitudes equivocadas, né? E Deus depois ele acrescenta, ele nos honra. E eu me lembro que tu me disse isso: aquilo que é pra gente passar, ninguém vai passar por ti. E é isso. E às vezes as pessoas não precisam ficar sabendo. Sim, aí nós ficava guardando em nós mesmo. Daí o irmão ligava e o Josué disse: não vão poder ir. Ele mandou lá em casa um irmão levar o dinheiro para o Josué abastecer. Ele entendeu, Deus mostrou para ele. E nós fomos lá passar um domingo com ele. Então ali eu vi Deus nos abençoar no meio de um povo que nós não conhecíamos. Tinha o Jair Braga, que é pastor hoje, mas não era para nós falar para ninguém, né? Era para nós mesmo. E eu quero louvar a vida da Vanice, não posso deixar aqui. Sim. Que nessa fase aí, nós estávamos com o nosso carro para busca e apreensão já 3 meses. E o Josué ia entregar o carro. E o advogado disse: não é para entregar. E nisso a Vanice ligou e perguntou como é que nós estávamos. E eu disse que nós não estávamos bem. Tive que falar para ela. E ela nos emprestou aquele valor, 2.700 para pagar o valor do carro, sem cobrar nenhum juro, nada. E então Deus foi provendo e depois Deus nos abençoou. E hoje eu digo assim: tudo aquilo que nós passamos, Deus nos deu em dobro. Deus nos devolveu tudo aquilo que nós tínhamos e muito mais ainda. Então é motivo de agradecer esse Deus. Não tem palavras para agradecer Deus. Tu tem algum talento que tu gostaria de ter? Cantar. Mas tu tem o José que canta pra ti. Mas eu queria. Né? Eu vou fazer 3 perguntas polêmicas. Aí vocês vejam quem quer responder. Existe mentira do bem? Não. Não.
Se a internet não tivesse sido criada como vocês acham que seria o mundo hoje? Eu acho que seria um caos. Um caos. Um caos. Porque assim, ó, na verdade, a internet tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque as redes sociais, elas muitas vezes nos afastam desse encontro presencial. Desse encontro presencial. Mas, por exemplo, hoje tu consegue te comunicar com pessoas que estão... num clique tu te comunica com pessoas que estão lá em outros continentes. Então ela tem essa abrangência. E eu estava falando esses dias lá numa ministração de um café da comunhão lá em Ivoti, que não tem lugares que a nossa oração não alcance. Nós somos limitados fisicamente. Mas através das redes sociais tu consegue orar por uma pessoa e junto com a pessoa. O que antes seria praticamente impossível. Imagina os nossos pioneiros aqui, sair aqui de Uruguaiana, ir lá para Porto Alegre, sem transporte, sem comunicação, não sabia o endereço. Olha só a dificuldade que eles enfrentaram. Não é? Então hoje tem essa facilidade. Tem a É o facilidade. lado bom e o lado ruim. Né? Exatamente. São duas situações. Everton, olha aqui. Tem o lado ruim que, tipo, eu acho que afasta também. Ao mesmo tempo que aproxima, ela afasta. Né? Qual o legado que vocês acham que estão deixando para a descendência de vocês? Temor a Deus. E acho que é o princípio de tudo, é o temor a Deus. Vou fazer pergunta agora para o Josué responder da Clair responder para o Josué, né? Qual foi a primeira coisa que tu notou na Clair? Quando tu conheceu ela lá, jovem? Sorriso. Olha aí, ó. Nem a Clair, acho que eu sabia, ó. Clair, qual a característica mais marcante do Josué para ti? Pensou demais, hein? Pensou demais. Bem rápido, né? Qual a característica? Mais marcante. É a fidelidade. Qual é a lembrança, Josué, preferida que tu tem do relacionamento de vocês? Que quando tu pensa na Clair, te vem essa lembrança assim na hora. Companhia. Aquele desejo de sempre estar juntos. A gente tem que estar sempre junto. É muito difícil a gente, né, sair num lugar assim que vai só eu ou ela. Só por força de circunstância mesmo. Mas juntos, sempre juntos. Clair, como que tu soube que o Josué era a pessoa certa para ti? Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Eu orei ao Senhor, porque quando eu te disse que eu gostava da voz dele, eu cheguei aqui e gostava de ver ele cantar, de ver ele pregar. E orei ao Senhor. E tudo foi se encaixando. A gente namorou em julho de 84. 85 nós noivamos, 87 nós casamos. Josué, qual é o maior talento da Clair na cozinha? Maior talento? Doce, salgado? Ambos. Mas ela é um talento assim especialíssimo. Olha aí, ó. Cozinha como ninguém, faz uma sobremesa como ninguém, maravilhosa. Aí agora vai ser até difícil ela responder essa pergunta que eu vou fazer para ela então. O que o Josué faz que te tira do sério? E o Josué já vai vigia. Deixa as coisas fora do lugar. Idem. Algumas coisas. E tu, Josué? O que ela faz que te tira do sério? A Clair é muito brava. Às vezes quando ela reage de forma impulsiva, assim, às vezes ela extrapola. É só isso que me tira do sério, só isso. Tá bem. Vamos de bate-bola então. Um cheiro. Pra mim ou pra ele? Pros dois. Cheiro. Quando tu fala em cheiro, o que te vem à mente? Um perfume, um cheiro de uma comida, o cheiro do mato, da chuva, da terra? O que é um cheiro? Perfume, cheiro pra ti? Um cheiro que tu goste? Do perfume dele eu gosto. E tu, Josué? Idem. Não vale idem. Não, na verdade é assim, ó. Além do perfume, o aroma da comida, assim, o cheirinho da comida, assim, ó. Quando chego, assim, quando tô chegando assim em casa, eu digo,
Isso traz a gente uma memória olfativa, né? Sim. Eu tenho essa relação com a comida. Até nem é tanto de comer, mas eu digo assim, a comida, quando tu coloca pra alguém, parece que tu tá demonstrando um carinho, um gesto de amor, né? A pessoa, tipo quando tu colocar o amor naquilo ali, né? É diferente. Um sonho. Ir pra Israel. Tu não vem dizer idem, José. Não. Não, na verdade, o meu sonho é... Eu sei que vocês são uma só carne, mas tem pensamentos diferentes. Não, o meu sonho é um dia cantar com uma orquestra me acompanhando. Esse é o meu sonho. Cantar com uma orquestra acompanhando. Então vamos te convidar para vir cantar na Dia de Uruguaiana. Nós temos uma orquestra. Maravilha, bem, não tem problema, estamos aí, ó. Olha aí, ó. Estamos aí, vai se concretizar o sonho. Uma música. Essa da... Deixa. Essa aí. Essa aí agora hoje estava no programa de manhã. Foi tu que pediu para colocar? Uma música, José. Uma música que fala muito comigo é justamente uma canção que muitas pessoas precisam hoje. Acalma o Meu Coração, Anderson Freire. Ai, linda. Um filme. Sorriso Real. Não olhei. Vou olhar. É um dorama. Dorama sério. Não sou fã do dorama. Não é fã? Não. Bom, filme pra mim que me marcou realmente foi o Quarto de Guerra. Esse filme pra mim foi eu fiz marcou a muito. mentoria do Quarto de Guerra. Marcou muito demais. Um pensamento. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Nossa Senhora. Nossa. É Deus falando comigo. Um pensamento que eu acho interessante é você vivencie o hoje como se Cristo voltasse hoje. As pessoas existia um slogan muito antigo que dizia: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu já penso ao contrário, vivencie o dia de hoje como se Jesus voltasse agora. Quando a gente está fazendo esse podcast, que Jesus voltasse hoje, agora. Inverno ou verão? Verão. Inverno. Eu tô com o Josué. Estamos chegando ao final de mais um podcast de Coração Aberto. Se tivesse a musiquinha aquela, né? E eu vou deixar um espacinho aí breve para vocês, né, deixar as considerações finais. Como que o pessoal faz para entrar em contato, de agenda, né? Que o Josué ele ministra, ele louva, a Claire ministra cursos também. Como é que o pessoal entra em contato com vocês? E deixa as considerações finais. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade, né? A tua pessoa aí de nos convidar, nos abrir esse espaço para nós aqui falar algumas coisas relacionadas à nossa vida. E para entrar em contato comigo é entrar no Instagram, né? Claire Rodrigues, ali tem todas as informações, pode me chamar, mandar mensagem ali que eu estarei ali respondendo com certeza. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço também por essa oportunidade, Angelus, de estar aqui com você, nesse podcast de Coração Aberto. E você que nos acompanha, vai nos acompanhar, um forte abraço, que Deus abençoe. E nós ministramos também juntos, nós transmitimos palestras para casais, eu trabalho com a minha esposa, e Deus tem nos aberto essas oportunidades lindas, maravilhosas de palestrar para casais. Então, o nosso contato, como ela já falou, pode estar no Instagram dela, ou se não, no meu telefone para contato é o 519-9624-5769. Vou repetir com calma. 519-9624-5769. Temos a certeza que vai ser uma bênção estarmos juntos e ministrando a palavra. A Cleia também ministra em círculo de oração, inclusive vai ministrar agora próximo do final do ano lá em Veracruz. Ela está ministrando a palavra e nós estamos fazendo a obra de Deus com muita alegria. Amém, né? Depois nós vamos colocar ali na descrição do vídeo, né, o contato dos nossos irmãos, né? E o Josué, cantor sacro, como eu disse para vocês, nós não poderíamos terminar este podcast sem ouvir, né, nem que seja um pedacinho do louvor aí que ele vai estar cantando para nós. Eu sou Angelus Severo e te aguardo no novo episódio de Coração Aberto. Desci a casa do oleiro e lá eu percebi o seu
trabalhar. A forma que ele processava o barro, senti tanta vontade de chorar, pois sua obra estava quase pronta. De repente, quebrou-se em suas mãos, mas ele não desistiu, todos os pedaços juntou, e o novo vaso então formou. Aleluia, aleluia, eu te adoro, meu Senhor. Eu sou o vaso, tu és o oleiro, trabalhando em meu viver. Posso sentir-me quebrado, sem forças para reagir, mas com amor tu me refazes, conforme o teu querer. Tira tudo que não te agrada do meu interior. Faz-me um vaso de honra, um verdadeiro